Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mentes Sem Fronteiras. Eu sou o Isaac, eu sou psicólogo e neste vídeo nós vamos continuar o nosso trabalho que estamos trabalhando o nosso corpo para depois trabalhar nossa mente, não é isso? Vídeo passado eu falei muito sobre alimentação, a importância da alimentação. Depois eu vou trazer aqui alguns livros, alguns 2, 3 livros para indicar aí para vocês. Ao invés de falar sobre o alimento que você deve ingerir, eu resolvi que eu vou depois indicar alguns livros, né? Livros muito fáceis de adquirir, você pode baixar na internet, ok? Mas vamos continuar aqui. Hoje nada de alimentação, chega, né? Hoje nós vamos falar sobre a questão da respiração, que é muito importante. Eu quero que você entenda uma coisa. Cerca de 2.200 anos atrás, surgiu na Índia um cara chamado Patanjali. Algumas pessoas pronunciam Patanjali. Outras pessoas, como eu prefiro falar Patanjali. É um nome indiano, a gente não precisa falar tão corretamente, né? Então, 2.200 anos atrás, surgiu esse gênio, eu considero ele um gênio, e ele escreveu os Sutras, ficou conhecido como Sutras de Patanjali, Yoga Sutras de Patanjali. Ele foi o criador do yoga. Então vamos entender um pouco. Isaac, pelo amor de Deus, eu só quero ser bem-sucedido, eu só quero ser um cara feliz, eu só quero ser um cara saudável, eu só quero alcançar o sucesso. O que eu tenho a ver com yoga? Calma. Se você for tipo B e tipo C, você vai ter que entender isso. Tipo A não, tipo A lá na frente eu vou falar, tipo A ele já nasceu praticamente pronto para ser um grande realizador. Tipo B e tipo C, se você não assistiu o primeiro vídeo, volta lá para você entender isso. Se você é uma personalidade B, tipo B, ou uma personalidade tipo C, você vai ter que entender isso aqui, ok? Patanjali, ele foi um gênio. Ele entendeu uma coisa muito interessante. Ele percebeu que se você muda o corpo, você consegue influenciar a mente. Aquilo que eu já falei um pouco lá atrás. Ele percebeu que com determinadas posturas corporais você pode influenciar a sua mente em determinada direção. Patanjali entendeu outra coisa muito importante. Ele percebeu que para cada estado mental, para cada tipo de emoção, você tinha um tipo específico de respiração. Ele percebeu que quando o indivíduo está com raiva, esse indivíduo tem um determinado tipo de respiração. Quando o indivíduo está com medo, este indivíduo tem um determinado tipo de emoção, de respiração, perdão. Quando esse indivíduo está ansioso, ele tem um determinado tipo específico de respiração. Quando ele está feliz, quando ele está alegre, ele tem um determinado tipo de respiração. Então Patanjali percebeu que para cada estado mental ou emocional, você tem um determinado tipo de ritmo respiratório. Ele entendeu isso. Então ele concluiu: se eu controlar minha respiração, eu controlo os meus estados mentais. Vou repetir. Se eu controlo a minha respiração, eu vou controlar meus estados mentais. E ele estava certo. É impossível você ficar com raiva ou permanecer muito tempo na raiva se você conscientemente mantém um ritmo respiratório profundo e calmo. Impossível. Quando você está com raiva, você tem uma respiração ofegante. Todo o seu corpo está com raiva. E a sua respiração tem que se adequar a esse sentimento e a esse estado fisiológico. Quando você está com medo, você tem uma respiração muito curta. Uma respiração muito curta, muito pequena.
Então, essa respiração se adequa à sua emoção e ao seu estado fisiológico. Mas, mas, se você controla conscientemente a sua respiração e você mantém um ritmo respiratório profundo e tranquilo, sereno, é impossível o corpo permanecer e a mente permanecer ou com raiva, ou com medo, ou com muita ansiedade. É impossível. O corpo, ele é obrigado, o corpo é obrigado a se manter no mesmo ritmo da respiração. Patanjali foi um gênio, ele percebeu isso há 2.200 anos atrás. Eu sou psicólogo, gente, já sou formado há 21 anos, se eu não me... 21 anos. Mas eu nunca me limitei à psicologia ocidental. Eu sempre busquei muito entender a psicologia oriental. Sempre fui um grande estudioso do yoga, do tantra, do budismo, principalmente o budismo tibetano e o zen budismo. Sempre fui um estudioso. E garanto a vocês, os orientais com relação à mente humana, eles estão anos-luz da gente. Anos-luz. Apesar de toda a nossa ciência, tecnologia, os orientais estão a anos-luz da gente. Eu percebi isso ainda quando era estudante de psicologia e comecei a estudar profundamente a filosofia oriental, a psicologia oriental. Então Patanjali foi um desses gênios que surge um a cada 1000 anos, e ele percebeu que o seu corpo é um mecanismo, e se você aperta o botão tal, você tem uma reação. Se você aperta o botão tal, outro botão, você tem uma reação. Então Patanjali pensou o seguinte: poxa, se eu controlo a minha respiração, eu vou controlar meus estados mentais. Se eu controlar minha respiração por um determinado prazo, um determinado tempo, eu vou condicionar o meu corpo a se manter em um determinado estado mental. O problema é que é algo tão simples que as pessoas não vão nem fazer isso. O que ele fez? Ele inventou um monte de posturas. Todo tipo de postura que você imaginar existe no yoga. E para cada postura ele falava: olha, cuidado com a respiração. Você tem que ter a respiração de tal forma. Mantenha essa respiração. Faça essa postura e mantenha essa respiração. E as pessoas começaram a praticar achando que a chave mágica eram as posturas. Mas não. A grande questão é a respiração. Para cada estado mental você tem um tipo de respiração. Se você aprender a controlar a sua respiração, ou seja, se você respirar corretamente, você vai, a médio prazo, você vai controlar os seus estados mentais. Óbvio, porque o seu corpo está condicionado à ansiedade, o seu corpo está condicionado ao medo, o seu corpo está condicionado à angústia, à inquietação há décadas, por décadas. Então, claro que você precisa de um treino. Então Patanjali criou várias posturas, mas para cada postura ele falava: olha a respiração. Então o grande lance, pessoal, é a respiração. Você não precisa ficar plantando bananeira para atingir esse estado mental harmônico. Você pode controlar a sua respiração, aprender a controlar a sua respiração. E para isso, nada melhor do que uma simples caminhada. Não tem nada melhor. Você vai andar no mínimo 30 minutos por dia. 30 minutos por dia. E você não vai correr, você não vai trotar, porque tem gente que não é aquela... Entre a caminhada e a corrida tem um trote. Você não vai trotar, você não vai correr, você não vai andar devagar demais, não. Você vai andar. Você vai encontrar o seu ritmo de caminhada. Que ritmo é esse, Isaac? O ritmo é o seguinte: quando você perceber que você está num ritmo em que você está respirando profundamente e sem esforço,
Quando você perceber que você está num ritmo de caminhada em que o seu ritmo respiratório está um ritmo profundo, sem esforço e tranquilo, esse vai ser o seu ritmo de caminhada. E você vai caminhar por 30 minutos. Simples assim. De preferência no lugar plano, que não tenha ladeira. Por quê? Porque quando você vai subir uma ladeira, obviamente o seu ritmo respiratório vai mudar. O objetivo é manter o ritmo respiratório constante por 30 minutos, profundo e tranquilo. Quando você faz isso, você está alinhando todo o seu corpo, toda a sua fisiologia, toda a sua neurologia, ela vai entrar em equilíbrio, porque ela vai acompanhar o seu ritmo respiratório. Seu sistema imune vai ser muito beneficiado, seu sistema endócrino vai ser muito beneficiado, seu sistema neurológico vai ser muito beneficiado, sua mente vai ser muito beneficiada. Então, a grande questão é manter a respiração. 30 minutos você vai fazer isso, ok? Então, tenha em mente, depois você observa isso em você, tá? Observe isso depois com você mesmo. Você está com medo, você tem uma respiração. Você não percebeu isso ainda porque você não aprendeu ainda a autoobservação. A gente vai falar sobre isso quando entrar na mente. A gente está trabalhando o corpo ainda. Mas as pessoas não percebem isso porque não tem o treinamento da autoobservação. Observar a si mesmo. Aí você vai perceber que quando você está com medo, você tem um determinado tipo de respiração. Quando você está com raiva, você tem outro tipo de respiração. Quando você está feliz, você tem outro tipo de respiração. Para cada estado mental, emocional, você tem um tipo de respiração. A respiração é extremamente importante. Manter a respiração num ritmo regular por mais tempo possível é fantástico. Você vai perceber também uma coisa interessante. Você tem um cérebro com dois hemisférios, hemisfério direito e hemisfério esquerdo. Você vai perceber que as suas narinas, elas nunca estão totalmente desobstruídas 100%. Você vai perceber que sempre uma narina vai estar mais desobstruída do que a outra. Você vai perceber isso. Faça o teste. Você vai perceber que sempre uma narina, ou à esquerda ou à direita, vai estar mais desobstruída do que a outra. Depois de um tempo, isso muda, isso inverte. A outra narina que estava mais obstruída passa a ficar mais desobstruída e a outra fica mais obstruída. Você vai perceber isso. Quando a narina esquerda está mais desobstruída, o que significa isso? Que o fluxo de oxigênio aqui é maior do que da narina direita. Óbvio, está desobstruída, então o fluxo de oxigênio é maior. Quando a narina esquerda está desobstruída, o seu lado direito do cérebro está mais ativo. E aí você se torna uma pessoa mais... Naquele momento ali, naquele período que a sua narina esquerda está mais desobstruída, seu cérebro direito vai ficar mais ativo e você vai ficar mais sensível, mais emotivo, mais poético. Você vai se tornar ali, naquele período, uma pessoa mais introspectiva, você vai ouvir mais. Se você for músico, se você for um escritor, você vai estar mais inspirado. Quando a narina direita ficar mais desobstruída, significa que o seu hemisfério esquerdo do cérebro vai estar mais ativo. E aí você fica mais racional, mais lógico, mais coerente, você fica muito mais racional, mais crítico, mais analítico. Para os negócios é a melhor coisa. Fazer negócio com o lado direito do cérebro mais ativo não é boa coisa. Porque você vai estar muito mais propício a pensar até no outro do que em você mesmo. Fazer negócios com o hemisfério esquerdo mais ativo, você vai estar muito mais racional, mais lógico, mais calculista. Para quem é empresário, é muito melhor. Você é um artista, o lado direito é muito melhor.
Só uma curiosidade que eu estou passando aqui para vocês. Eu já escrevi alguns livros e eu percebia isso. Quando eu queria escrever algo muito lógico, quando eu queria escrever um capítulo lógico, racional, eu sempre dava preferência ao meu lado esquerdo do cérebro estar mais ativo. Então eu observava qual narina estava mais desobstruída. Quando eu queria escrever algo mais sensível, mais emotivo, quando eu queria trazer o leitor mais para a sensibilidade, para a emoção, eu esperava o meu lado direito do cérebro estar mais ativo para eu escrever aquele capítulo ali. Só uma curiosidade, tá? Então é isso, pessoal. Você não precisa praticar yoga para ter os benefícios do yoga. Aprenda a controlar a sua respiração e comece fazendo uma caminhada de 30 minutos diárias, uma caminhada diária de 30 minutos, e você vai ajustar o seu ritmo respiratório a partir ali da sua caminhada, ok? Ainda continuando, 16 minutos, eu vou falar agora sobre a meditação, a nossa meditação, né? Porque meditar como os orientais não é tão fácil, né, pessoal? Nós não temos a genética deles, né? São gerações e gerações praticando meditação. Então, nasce o orientalzinho ali. Quando ele já nasce já na posição de meditar. O indiano nasce, ele já nasce na posição de meditar. Então, você não precisa passar por isso. Mas aqui, a dica que eu dou a você, estamos com 17 minutos já. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou trazer os livros lá para você baixar na internet, para você ver quais alimentos, né, legais para você ingerir. E vou falar sobre a meditação aqui, mas obviamente vou falar transformando ela aí no nosso, transformando essa meditação num contexto ocidental para ficar fácil para você. Primeiro a gente vai entender o que é meditação e aí você vai entender o porquê que eu sempre estou dizendo às pessoas que tenha um hobby. Você tem que ter um hobby. Você tem que ter algo que você, quando você começa a praticar, você desaparece ali. Sua mente evapora ali, naquele momento. É tão prazeroso aquilo para você que, naquele momento ali do hobby, que você está fazendo aquilo, a sua mente, ela desaparece, ela evapora. Mas isso é assunto para o próximo vídeo. Se gostou, senta o dedo no like. Se está gostando do conteúdo, compartilhe com amigos, familiares, pessoas que você acha aí que precisa desse conteúdo. Faça sua inscrição no nosso canal, clica aí no sininho para você receber a notificação e a gente se vê, obviamente, no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e o meu muito obrigado.